Eu acabei de assistir um vídeo aqui, né, um shorts, falando sobre a tal encarada da geração Z. E segundo esse short, isso daí consistiria basicamente só de um trabalhador mal pago encarando alguém até que essa pessoa siga uma instrução simples. E, bom, eu acho que dá pra ver, né, pela minha cara, eu sou da geração Z, nasci em 2002, né, mano, 31 de dezembro de 2002. E além disso, sou canhoto, olha que raridade. Mas então, né, mano, quem já assistiu meus vídeos do passado, né, falando sobre as minhas experiências em mercado, sabe que eu curti o trabalho, sabe? E na verdade eu não me achava tão mal pago assim, sabe? Talvez porque eu dividia aluguel. Sei lá, cara, eu acho que quando você é jovem e tem um dos seus primeiros empregos em CLT, acaba talvez parecendo mais do que realmente é, né? Mas eu conseguia viver bem lá e conseguia guardar uma boa quantidade de dinheiro até. E eu acho que vocês também conseguem, né, trabalhando de caixa. É só vocês não serem completos macacos impulsivos, né, que não pensou nem um pouquinho no futuro. Mas então, né, o vídeo não é sobre isso. Na verdade, eu acabei vendo esse short aqui, né, e daí eu pensei, caramba, eu meio que fazia algo parecido com isso quando eu trabalhava de caixa. Eu trabalhei um ano inteiro nisso daí, né, e no início eu tinha mais paciência com essas idiotices, tipo, no exemplo aqui do short, era tipo, sei lá, apareceu escrito na maquininha que a transação foi efetivada. Por favor, retire seu cartão. E daí o cliente, ele olhava pra tua cara e perguntava, aqui tá escrito retire seu cartão, o que eu tenho que fazer? E daí, em vez do atendente explicar, né, faria essa encarada, tipo, é sério que tu tá me perguntando isso? Até a pessoa se tocar, né? É claro que desse jeito aí eu não fazia, cara, porque, sei lá, eu acho que ia ser um negócio meio desrespeitoso, né? Ou melhor, evidentemente, sabe? Tipo, meu Deus. Só que, assim, né, os meses foram passando e eu enfrentando as mesmas situações todos os dias, né, ou muitos dias da semana pelo menos, de uns clientes meio bobinhos, sabe, que ficavam fazendo as mesmas perguntas de novo e de novo e de novo, sendo que era só você pensar por 2, 3 segundos que daí você se tocava. E não precisaria, tipo, encher o saco da pessoa que tá te atendendo, tendo a noção de que ela provavelmente já respondeu essa pergunta 300 vezes, sendo que é um negócio que sequer precisaria ser perguntado, sabe? Por exemplo, cara, digamos que eu passei o seu produto 2 vezes ali sem querer. Tá, era pra ter passado só uma vez. E daí, por conta disso, eu apertei um botão ali que acende uma luz, né, pra chamar o fiscal pra cancelar essa segunda ocorrência do item. E daí, às vezes, mesmo após o fiscal ter vindo aqui pra cancelar o item, né, o cliente ele ficava encarando a tela, tipo, tem um negócio errado aqui, ué. E daí apontava pra tela e falava, passou 2 vezes aquele produto ali. Aí, ok, cara, talvez você ache que eu fiquei meio ranzinza, né, meio reclamão por ter passado tantas vezes por essas mesmas experiências, mas acaba ficando um negócio meio chatinho, né? Mas eu acho que é até compreensível, né, as pessoas elas não entenderem como que funciona cancelamento de itens no mercado, embora que eu acho que também não seja algo tão difícil assim de você entender. Tipo, vem lá o fiscal e daí ele mexe no computador da pessoa. A menos que tenha sido a tua primeira, segunda ou terceira vez solicitando o cancelamento de um item, eu acho que dá pra você fazer a associação, né? Tipo, eu pedi pra cancelar um item e daí sempre chega um fiscal lá pra cancelar a droga do item. Ou sempre acende essa luz aqui, sabe? Mas ok, às vezes a pessoa não se toca. Eu só respondia daí, né, caso o fiscal já tivesse vindo cancelar o item, que eu já tinha cancelado o item. Embora que você também conseguisse ver na tela, sabe? Item riscado. Mostrando que aquele item não vale mais, né? Mas ok. E daí, caso não tenha vindo o fiscal ainda, né? Quando eu passava um item 2 vezes, eu continuava passando normalmente. E daí a pessoa ficava encarando aquela tela, tipo, não, eu percebi que você passou esse produto 2 vezes e você que tá trabalhando há quase 1 ano nesse mercado, você não se tocou, né? Porque você é um caixa muito ruim. Confia, cara, me ensine a fazer o meu trabalho. Não que eu nunca tenha errado, né, e passado um produto 2 vezes e não percebido isso, mas eu acho que é bom, né, um pouquinho de bom senso. Eu não tô com camiseta de iniciante, eu não tô sendo treinado por ninguém. Eu provavelmente sei fazer o meu trabalho, né? Mas ok, tem caixa que passa do treinamento e continua sendo meio bobão. Ou às vezes bem bobão nesse sentido. Tipo, o item bipou 3 vezes e o cara não se tocou. Acontece, né, mano? Tem uns caras que, sei lá, vai entender o que passa na cabeça deles. E daí, por conta dessas experiências negativas que o pessoal tem com outros caixas, aí os caixas bons acabam pagando por isso. Mas então, né, se a pessoa ela ficava encarando, eu só continuava passando, sabe, fingia que não tinha me tocado, que a pessoa tava olhando fixamente no monitor. E daí, caso ela abrisse a boca pra falar, passou esse item aqui errado, né, passou 2 vezes. Olha só, você cometeu um erro. Aí eu, educadamente, falava pra ela,
Ah, é, sim, por isso que eu acendi aquela luz ali e apontava pra luz. E daí a pessoa quase sempre olhava e falava, tá, entendi. É, meio que se tocando que foi um comentário desnecessário, né? Mas beleza, essa coisinha aí da luz eu também não sabia antes de trabalhar no mercado, né? Embora que também não é um negócio que fica escondido, é um negócio que fica em cima do caixa, geralmente, né? E daí do nada acende aquela luz lá quando tem algum problema pra gente chamar o fiscal. Também não é um negócio tão difícil assim de você perceber. Pelo menos eu acho, né? Eu acho que eu sou mais desligado do que a média pra essas coisinhas. Eu não sei, comentem aí embaixo, mano. Vocês sabiam dessa luz aí que acende pra chamar o fiscal? Ou é um negócio muito obscuro aí e eu tô tentando presumir aqui que é um negócio mais evidente do que parece? Mas de qualquer forma era um negócio meio irritante, sabe? Porque, cara, eu arrisco dizer o quê? 90% das vezes pra cima eu percebia, tá? Quando eu passava um item 2 vezes. Acho que, sei lá, uns 95% pelo menos. E daí a pessoa tenta me ensinar a fazer o meu trabalho, sabe? Não foi só você que escutou o bip 2 vezes, tá bom? Sei lá, eu acho que uma coisa mais cortês, né, que podiam fazer é perguntar no final, tipo, você se tocou, né, que um item foi passado 2 vezes? Aí no final você pergunta se você ainda tá com dúvida. Aquele item ali foi cancelado? E daí, nesse caso, eu ia responder de boa, né, mano? Porque você não tá sendo desagradável comigo, sabe? Presumindo que eu cometi um erro e não percebi. Só porque eu continuei passando suas compras após ter bipado 2 vezes o mesmo produto sem querer. Fica tranquilo que eu sei fazer meu trabalho, tá? Eu tô fazendo isso daqui, eu continuo passando as compras pra agilizar o processo e você ficar menos tempo esperando aqui no caixa, entende? Mas quem nunca trabalhou de caixa, eu acho que fica meio difícil mesmo, né, de você se tocar disso. Ok, deixa eu ver, outra coisa era justamente esse exemplo dos shorts aí, sabe? Tinha umas pessoas meio idiotas, né, uns clientes que não pensavam por si mesmos, que tipo, eles passavam o cartão deles, davam um bip, aparecia na tela aprovada, aparecia escrito ali, daí retire seu cartão, e a notinha era emitida, e daí eu entregava a notinha pra pessoa, e ela me perguntava se podia retirar o cartão. Ou ela ficava esperando, sabe? Eu dizer que ela pode retirar o cartão. Poxa, já deu o bip na maquininha, cara. Apareceu ali aprovado. Eu te dei a notinha. Isso daí são 3 sentidos, tá bom? Você tem que ser surdo, cego e... Como é que é quando você não sente o toque, né? Não tem tato? Sei lá, cara, você tem que ter 3 sentidos meio desregulados, né? Pra você não conseguir se tocar que o pagamento foi efetuado. E, cara, eu não sei porque que eu não gravei isso daqui antes, mano. Eu tenho umas historinhas até que legais aqui, sabe? E eu acho que dá um bom conteúdo, né? O pessoal gosta de escutar sobre esse tipo de coisa, sabe? Essas pessoas malucas que tu atende sem nenhuma noção de nada. Teve um cliente, né? Um senhor lá, em um dia que tava bem movimentado, sabe? Que ele passou no meu caixa, né? Com um carrinho gigante. Acho que eram uns 400, 500 reais de compra aproximadamente, se eu não me engano. E daí o início eu não lembro muito bem, sabe? Mas nesse mercado lá que eu trabalhava tinha o clube, né? E eu sempre pergunto, né, se a pessoa tem o clube no início. Porque não dá pra colocar depois do início da compra. E daí eu não lembro se eu perguntei pra ele se ele tinha o clube, daí ele não escutou. Ou ele entendeu errado e disse não, ou eu não disse se ele tinha... Não perguntei se ele tinha o clube, eu não lembro, cara. Mas fato é que no início não foi colocado o clube, né? Daí eu passei uns 3, 4 itens, e daí ele falou que ele tinha o clube, né? Aí eu perguntei, o senhor quer colocar o clube? Só que daí a gente tem que cancelar, né, esses 4 itens aqui e retornar a compra do início. Mas eu posso fazer aqui, né, se o senhor quiser. E daí ele meio emburrado, sabe, meio com raiva, disse, não, deixa, agora eu não quero mais. Como se eu que estivesse perdendo alguma coisa por ele não ter colocado o clube. Não, eu vou ganhar um prêmio, sabe? Eu vou ganhar uma grana extra no meu salário no final do mês porque estão colocando o clube. Não é assim que funciona, embora algumas pessoas achem que é assim, né? Pelo menos no mercado que eu trabalhava não era assim, tá? Mas daí, tá, eu vou ficar discutindo com o cliente. Não, vem cá, por favor, coloque o seu clube aí, senhor. Me desculpe. Eu não vou ficar fazendo essa coisa chata do caramba, mano. Realmente, né? Se me pagassem mais do que isso, se me pagassem o dobro, o triplo, eu até faria esse tipo de coisinha, mas encheção de saco tem limites, né? Aí eu só deixei, tá bom, não quer passar o clube, então não passe. Daí eu fui passando as compras dele, né? Normalmente. E daí, na hora de pagar, eu perguntei pra ele, né? Forma de pagamento. Aí eu não lembro se ele disse débito ou crédito, acho que foi débito. E daí, beleza, escutei débito, configurei ali pra ir pra opção de débito, né? Pra ele poder passar o negócio lá na maquininha. E daí eu fiquei embalando as compras dele.
E daí ele ficou segurando o cartão me olhando. Ficou me olhando por, sei lá, uns 15 segundos. E daí depois ele perguntou, posso passar o cartão? Ô meu querido, você já me falou que é débito. É sério mesmo que eu preciso te avisar que você já pode passar a droga do teu cartão, cara? Tu já falou débito. Vamos pular essa parte? Não, você não pode passar o cartão, porque senão a maquininha vai explodir se você não passar. Se você passar o seu cartão antes de eu falar pra você que pode passar o cartão. Cara, você pode deixar o teu cartão em cima da droga da maquininha desde o início da compra, não vai fazer diferença. Sei lá, eu acho uma confirmação completamente desnecessária. Você já me falou que é débito, você viu que eu ali no sistema, né, no teclado e tal. Que confirmação mais que você precisa? Mas então, né, eu não era mal educado com os clientes, obviamente, cara. Eu respondia educadamente. Inclusive, tipo, as pessoas que me tratavam mal, eu só, sabe, engolia seco, não respondia, não dava o troco, né? Diferente de uns outros colegas meus que respondiam na mesma moeda, ou até pior às vezes. Eu só aguentava e vida que segue, sabe? Embora aqui eu não recebesse nada mais por isso, né? E nem por ser um dos caixas mais rápidos de lá, eu não recebia um centavo a mais. Na verdade, nunca fui valorizado por conta disso, né, cara? De nenhuma forma absolutamente. Eu acho que sequer perceberam, né? O meu destaque nas coisas que eu me destacava lá como caixa, sabe? Infelizmente é assim, cara. É melhor você ser um trabalhador medíocre, mas que se dá bem com todo mundo e que puxa o saco do chefe, que o chefe gosta, porque... também tem algum valor nisso, né? Tipo, de você gostar de trabalhar com a pessoa, porque eu era mais fechado, sabe? Eu não conversava muito, eu não era muito carismático. E daí eu não interagia tanto com eles, né? Eu tinha um colega lá que ele chegou a dizer, não, pô. A Tananã aqui, né, a nossa fiscal, ela é como se fosse uma mãe, sabe? É uma mãe pra gente. Cara, eu não sei se você sabe, mas ela não tem saco pra você puxar, sabe? Mas valeu a intenção, né? Mas aquele cara lá, ele era esperto, sabe, mano? Ele era muito carismático, ele tava sempre sorrindo, se dava bem com todo mundo. E ele me deu um conselho uma vez, sabe? Seja amigo do RH. Porque quando der algum BO contigo, é ele que vai suavizar a tua barra lá, né? É ele que vai conseguir te beneficiar nessas situações, né, cara? E, bom, né, o RH lá era uma mulher feministinha, que definitivamente não ia com a minha cara. Então, eu acho que aconteceu aquilo lá comigo, né, mano? Tipo, a gente não vai te demitir porque a gente não tem uma justa causa pra te demitir, então a gente ia perder dinheiro com isso. Mas a gente também nunca vai te promover. Então você fica lá, né, em banho-maria. Basicamente, né, por eu ter ficado mal visto, mal falado pelo alto escalão lá, né, no caso, por essa mulher aí do RH, que no caso ela era a mais poderosa, assim, é a mais poderosa, né, lá do local, acima de gerente até, por ela ter tido essa impressão negativa de mim, aí eu fiquei, sabe, basicamente como tendo assinado, sabe, a minha própria sentença de nunca mais crescer naquela empresa. Mesmo sendo um caixa que trabalhava mais do que os outros, que era mais rápido do que a grande maioria lá, que engolia sapo, não respondia cliente, que sempre ajudava a embalar e embalava rápido e se atentava, né, nesse negócio de economia de sacola, sacolinha pequena, sacolinha grande, etc. E sempre topava, sabe, quando me pediam pra fazer alguma coisa na loja, alguma coisa que não era minha função. Nunca reclamei disso, na verdade eu até gostava. Pelo menos assim eu aprendia coisas novas, né, e me sentia valorizado de alguma forma. Tipo, ó, notaram a minha existência e estão vendo que eu consigo fazer esse trabalho, sei lá. De alguma forma viram utilidade, né, em mim. Mesmo assim, né, apesar dessas coisinhas aí, foda-se, cara. Eu fui mal visto, eu gerei uma má impressão para o alto escalão, para as pessoas que decidem as coisas. Portanto, eu nunca seria promovido e foda-se, foda-se, foda-se. Eu trabalhei de graça mais do que os outros, eu me esforcei de graça mais do que os outros, eu fui um funcionário melhor em vários aspectos, meio que de idiota, né, mas fazer o que, cara? Eu me sentia bem, né, fazendo o meu trabalho dessa forma. Eu não tinha aquela mentalidade de, vou me esforçar ao mínimo aqui, fazer só o meu e daí eu ir pra casa e que se exploda. Não, eu queria, sabe, eu queria me destacar lá, eu queria mostrar um bom serviço. Mas não me reconheceram. E eu não ganhei um centavo a mais por conta disso. Mas então, eu acabei me desviando, né, eu ia contar o final daquela história lá daquele senhor, né, daquele velho. Então, né, passou esses 15 segundos dele me olhando com o cartão na mão, depois de ter falado débito eu apertado no computador. Daí eu falei, sim, pode inserir. Ou pode passar o cartão, sei lá. E daí ele passou o cartão dele, né? E daí deu o bip na máquina. Bip! E eu não me lembro se tinha saído a notinha, eu acho que ele tinha que tirar o cartão, eu não lembro, cara. Pra sair a notinha. Os detalhes exatamente de como que foi aquele evento lá tão nebulosos na minha mente, tá? Mas, poxa, deu pi e apareceu ali na tela.
transação efetuada ou retire seu cartão, né? Dependendo de como que ele foi fazer o procedimento lá. E daí depois, né, dele ter colocado o cartão dele ali e dado esse PI de confirmação ali da transação, eu peguei algumas sacolas e fiquei abrindo, sabe? Porque já tinha embalado tudo ali dele, e daí eu fiquei abrindo sacola. Até ele retirar o cartão dele. Eu acho que era isso. Ele tinha inserido, daí ele precisava retirar pra sair a notinha. Mas daí eu fiquei só numa boa ali, me fazendo de sonso, fingindo que nada tava acontecendo, só abrindo sacola, esperando ele retirar o cartão dele. E daí passou, eu acho que uns 20 segundos, sabe? Dele me encarando, talvez até um pouco mais, sabe? Comigo abrindo sacola ali, e daí tava começando a ficar desconfortável, né? Tipo, poxa, o cara ele vai ficar aqui até amanhã? E daí eu, na maior naturalidade, olhei pra ele, e daí ia começar a frase, né? Perguntar. Não lembro exatamente o que eu ia perguntar, mas ia ser uma forma um pouco mais elegante, sabe? Pra não deixar tão na cara que eu sabia o que tava acontecendo ali, né? Mas então, né? Daí eu olhei pra ele e comecei, acho que eu ia perguntar, o senhor já retirou seu cartão ou alguma coisa assim? Só que no comecinho da minha frase, ele já me cortou falando, tu tá tirando uma com a minha cara, né? E daí eu olhei pra ele e perguntei, não entendi? E daí ele ficou puto num nível extremo, sabe? Ele, sabe, só jogou as compras dele ali, onde tava o carrinho mesmo, e foda-se. E nem pagou, sabe? Ele só deixou ali esses R$ 500 de compras e saiu me xingando, sabe? Eu nem lembro os xingamentos que ele usou, mas eu fiquei tipo, hã? Quê? Ele saiu me xingando e eu só fiquei olhando pra cara dele, sabe? Meio sem acreditar, né, no que tava acontecendo. Daí depois eu comecei a rir por causa disso, mano. Eu não sei, cara, eu não sei aqui se eu tô parecendo talvez uma pessoa extremamente incompreensiva, sabe? Com o lado do cliente, se eu tô parecendo muito babaquinha, de má vontade, sei lá. Mas, tipo, eu tentava cortar, sabe, essas partes desnecessárias aí do atendimento. Tipo, pode inserir seu cartão, pode retirar o seu cartão. Se deu o bip, tu pode retirar, eu não preciso te avisar, cara. Aparece na tela, transação concluída. Aparece na maquininha, retire seu cartão. E no caso dele, ele era mais tipo um senhor, né? Ele tinha, sei lá, 60, 50 anos de idade, alguma coisa assim, não sei. Então ele poderia não olhar na máquina, mas eu acho que ele conseguiria escutar, assim, né? Esse pi que a maquininha faz. Mas ok, eu acho que eu consigo ver, eu acho que eu consigo admitir, né? Que eu fiquei meio sem paciência, até pra coisas um pouco mais razoáveis de os clientes ficarem meio desorientados, né? Porque eu passava por esse tipo de situação todo dia, né, cara? E isso daí meio que dá uma cansadinha na gente, né? Sei lá, cara, se eu tivesse no lugar desse senhor aí, eu teria reagido diferente, né? Eu não ia ficar 30 segundos olhando pra cara do funcionário ali que tá me atendendo, depois de ter falado débito, até ele me responder que eu posso inserir a droga do cartão. Eu ia esperar, sei lá, no máximo uns 10 segundinhos, e daí eu ia inserir, no máximo assim, cara, ou eu só ia inserir, foda-se. E daí eu ia escutar o bip na maquininha, eu ia ver ali escrito, retire seu cartão, e daí eu ia retirar o meu cartão. Ou se eu tivesse botando, né, em cima ali, tipo, tap to pay, né, por aproximação, eu ia ver a notinha saindo, e eu não ia perguntar, posso retirar meu cartão? Posso pegar minha notinha? Posso ir embora? Teve um cliente que fez isso comigo, mas foi engraçado, porque era uma brincadeira, sabe? Ele tava meio bêbado, sabe? Ele sempre ia lá comprar um corote, uma cerveja, sei lá. E daí, às vezes, ele fazia uma zoeira, tipo, posso botar o cartão? Posso tirar o cartão? Posso pegar a notinha? Posso ir embora? Isso foi engraçado, cara. Mas tinha uns outros, sabe, que... Meu Deus, cara, como que você consegue ser tão idiota assim? Tipo, o cara, ele inseria o cartão, aí dava o bip na maquininha, mostrando que a transação, ela tinha sido efetivada, né, e aparece no visor dele. E daí eu me fazia de sonso, sabe? Porque, sim, aparecia no meu sistema, na minha tela, que eu tava vendo aqui de frente, também eu acho que no monitor ali do lado também aparecia que a transação tinha sido efetivada. Só que eu me fazia de sonso, sabe? Tipo, que eu não conseguia ver pelas minhas telas. E daí sabe o que eu fazia? Quando a pessoa, ela ficava, tipo, 10, 15 segundos parada ali, e daí depois me perguntava se ela podia retirar o cartão dela, eu me levantava, e daí eu dava uma esgueirada assim, né? Tipo, pra ver na tela ali, que é um negócio meio desconfortável, sabe? Mas não, eu fazia questão, cara, de fazer isso daí. Peraí, deixa eu ver aqui. Sim, aqui, ó, tá. Pode retirar o seu cartão, isso aí. Porque dessa forma eu mostrava, ô seu imbecil, seu estúpido, você não sabe ler, cara? Por favor, pelo amor de Deus. É sério que eu tenho que fazer isso daqui e olhar na tua tela pra te dizer que sim, você pode retirar o seu cartão.
Mas isso sem ser tão deselegante, sabe? Sem ser desrespeitoso com a pessoa. Eu só me fazia de sonso, né? Como se eu não tivesse essa informação pelas minhas telas. E daí eu me esticava e falava. E isso daí eu achava bem legal de fazer, mano. Era maravilhoso. Porque tá aí uma forma de eu mostrar que o cara era um idiota e descontar minha raiva de uma maneira bem sutil, sabe? Que ninguém ia reclamar. E também de mostrar pra pessoa, ô, pare de ser imbecil, cara, tá escrito aqui na tela, porra. Às vezes, tipo, eu olhava e daí eu lia, retire seu cartão. Ah, pode retirar o seu cartão, isso aí. Deixa eu ver, mano, outra história aqui. Também teve uma vez que, bem de manhãzinha, eu acho que foi a primeira cliente que eu atendi, eu tava num caixa rápido lá. E daí ela chegou no meu caixa, comprou acho que meia dúzia de coisas. Ou sei lá, uns 8, 9 itens aproximadamente. E daí, beleza, eu passei ali a compra dela e daí entreguei a notinha, só que tinha saído uma notinha diferente, por qualquer motivo que seja. Saiu uma notinha pequenininha em vez da notinha grande. Mas tá, daí eu entreguei pra ela e eu achei que tinha tudo sido resolvido ali, né? Só que daí, tipo, passou umas 7 horas mais tarde e ela chegou puta da cara, mano. Vindo ali falar comigo. Tipo, eu fiz a conta disso, disso, disso aqui na calculadora e deu tipo 1,50 a menos do que o que você passou ali. Mas eu não consigo conferir porque você me deu essa notinha pequenininha em vez da notinha normal. Como se eu tivesse, sei lá, arquitetado um plano ali pra roubar 1,50 de cada um dos clientes. Acho que ela deve ter feito essa teoria na cabeça dela, né? Um negócio bem paranoico. Sendo que, na verdade, a gente sequer tem o controle, sabe? De emitir uma notinha pequena quando a gente quer. E também como que eu ia fazer pra desviar o dinheiro daquele negócio lá. Eu ia tirar da caixa registradora, cara, 1,50? Não, se ela pagou no cartão, não tem o que eu fazer, sabe? Esse dinheiro vai lá pro meu mercado e acabou-se. Não tem como eu desviar isso daí. Mas ela chegou, sabe, com muita raiva, sabe? Muito indignada. E nessa ocasião aí, eu tava indo pro banheiro, sabe? E daí eu falei pra ela, não, é só você falar ali com o fiscal, que daí ele resolve esse problema ali, ele consegue te reembolsar. Mas não, ela queria falar comigo, ela queria soltar a indignação dela para mim, cara. Essa doida varrida do caralho aí. Mas eu fiquei, cara, muito zen, muito na boa naquela hora, e eu fiquei paradinho ali, escutando ela soltando ali as idiotices dela, né? Falando meio com raiva. E daí eu até tentei explicar pra ela, não, é que assim, eu não escolhi gerar essa notinha pequena, entendeu? Às vezes acontece isso daí, a gente não tem controle sobre isso. Eu sequer sei, na verdade, por que isso daí aconteceu. Mas ela não queria ouvir a minha explicação, ela me cortou na metade e disse não, não. Ela não disse, sabe, que eu roubei ela, que eu tentei roubar ela com essas palavras. Mas provavelmente era isso que ela achava, né? Porque ela tava muito indignada. E daí ela disse que não era por causa dos 1,50. Mas eu fiquei muito de boa, tá? Só escutando ela falar. E daí o fiscal, ele veio ali, né, pra tentar resolver a situação. E daí perguntou pra ela o que tinha acontecido. Daí ela mostrou lá os cálculos da calculadora dela. Ela tava bem alterada, sabe? E daí ele ficou meio sem entender, tá, mas qual que é exatamente o problema? Daí eu falei pra ele que tinha dado uma diferença de 1,50, né? E daí ele, tá, não, beleza, então. Daí ele foi lá, pegou 1,50, acho que na pochete dele ele já tinha ali, né? E daí ela foi saindo, e daí eu pedi desculpa, qualquer coisa, e daí ela falou, não, tá de boa. Só não me alterei com a cliente, sabe? Não esquentei muito a cabeça com isso, eu acho. E daí depois eu olhei pra cara do fiscal, mano, e ele olhou pra minha cara. Não, tipo, bem na hora, eu só olhei pra cara dele e eu comecei a dar risada depois que ela saiu. E daí ele riu junto, porque ele percebeu no exato instante, tipo, porra, fazer toda essa tempestade em copo d'água por causa de 1,50, mano. Foi um negócio engraçado, mano. Foi um negócio que gerou até algum divertimento ali na hora. Embora que ela tenha sido desagradável, né, cara? A gente que escolhe, eu acho, né? Se a gente leva pro coração ou se a gente deixa passar, sabe? Se alguém te oferece um presente e tu não aceita, a quem pertence o presente, né? É a gente que escolhe se deixar afetar ou não. Sei lá, cara, por que caralhos, o que passa na cabeça da pessoa dela se estressar com um negócio tão minúsculo, tão pequenininho assim, sabe? Não, poxa, eu não tenho nada melhor pra fazer na minha vida, nada melhor pra me estressar. Eu vou ir lá e encher o saco do caixa que me atendeu por causa de 1,50. Não é pelos 1,50. É pelo que então? Me diz, é pelo quê? É porque eu errei e passei 1,50 a mais? Digamos que eu tenha passado 1,50 a mais de erro lá e ela pagou 1,50 mais caro do que ela deveria ter pago. Tá bom. E aí, cara, pra que fazer esse escândalo todo? Ela veio com uma certeza, assim, eu acho, de que eu tava fazendo alguma traquinagem ali, alguma malandragem pra desviar dinheiro do mercado. É meio... Talvez ela tenha até esquizofrenia, cara, vai saber, né? E daí a gente vai dar corda pra esses loucos, vai dar palco pra eles infernizarem os nossos dias, né? Deixa ele sendo doido ali.
Isso daí é um negócio, na verdade, meio inevitável, cara. Se você trabalha com o público, você vai enfrentar esse tipo de pessoa, tá? É algo inevitável. E assim, é um dos trabalhos mais difíceis que tem, eu acho, no sentido, né, de lidar com pessoas, porque, ok, cara, o resto do trabalho eu já disse, né, eu acho fácil. Pra mim, pelo menos, é um negócio fácil, ficar passando comprinha e tal. As partes mais difíceis eram lidar com as pessoas. Porque vocês sabem quantas pessoas que a gente atendia lá por dia? Poxa, tinha dia que passava de 100 pessoas, né? Mas não era nem tanto os clientes, sabe? Porque os clientes, eles reclamavam, né, pro pessoal mais de cima. Eu geralmente não me estressava muito com os clientes. Geralmente o meu estresse, o meu grande estresse era com o pessoal que mandava nas paradinhas lá. Esse pessoal aí me deixava puto, sabe, mano? Os clientes não era tanto. Porque, mano, é política, né? As regras da empresa é política da empresa e política é um negócio que consegue fazer a pessoa enlouquecer, cara. Com certeza absoluta. É um dos negócios, é um dos assuntos mais tóxicos que tem, né? Mas apesar disso, poxa, quantas pessoas que eu já atendi em mercado, mano? Milhares e milhares de pessoas. Então é totalmente inevitável que a gente às vezes não atenda um louco. A gente às vezes atendia umas pessoas bem fora da casinha, bem doida, bem desagradável, bem grosseira lá. Porque, poxa, probabilidades, né? Digamos que tenha, sei lá, 0,1% de pessoas extremamente doidas e desagradáveis. Ok, quanto que é 0,1% de 1000 pessoas? 100 é 10%, 10 é 1%, 1 é 0,1%, né? Então a cada 1000 pessoas é praticamente certeiro que uma pessoa muito desagradável e muito doida ia acabar chegando na gente, né, mano? Mas então, deixa eu ver aqui outros eventos. Tinha uma coisa que os clientes eles odiavam, cara, que era caixa fechado. E assim, sempre que eu fui cliente, independente se eu tava com pressa ou não, eu nunca chegava num caixa com a plaquinha de fechado e perguntava: tá fechado? Tá fechado o caixa que tá com a placa de fechado? Sério, cara, isso daí é o nível de uma pessoa que... Sabe aquele teste lá de você colocar o quadrado no quadrado, a bolinha na bolinha pra encaixar? E a pessoa não conseguir fazer isso, tipo... Porra, velho! É tu que tá tirando com a minha cara agora, né? Não é possível. Às vezes, tipo, eu me levantava e daí, sabe, eu tentava ser um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais respeitoso, mas às vezes eu parava, tipo, uns 3 segundinhos, né? E daí eu pensava, aqui a plaquinha, ó, eu pegava a plaquinha pra mostrar, ó, porra, cara, a placa tá ali. É sério que tu tá perguntando isso, mano? E daí tinha uns, né, que eles vinham ali no caixa, daí eles saíam com cara de bunda depois de ver a placa, tipo, ai, caixa fechado, outro caixa fechado. Fora os inconvenientes, sabe? As pessoas que se acham as donas do universo e daí ficam indignadas, sabe? Contigo pelo teu caixa tá fechado. Teve uma vez aí que até chamaram o gerente, sabe? Foram falar com o gerente e perguntar por que o caixa tava fechado. Porque tinha, eu acho que o meu caixa fechado, um que tava um pouco atrás de mim lá, que também tava fechado, e um do caixa rápido que também tava fechado, né? E daí só tinha caixa com fila aberto. E daí olharam pra isso e ficaram indignados. Ah, por que tem tanto caixa fechado assim? Minha querida, deixa eu te explicar um negócio. Se tem a plaquinha ali, muito provavelmente tem um motivo para o caixa estar fechado. Não é, sabe, todos os caixas eles decidiram colocar a placa lá porque eles querem, porque eles não estão a fim de trabalhar. Se a gente botou a plaquinha ali, talvez a gente esteja atendendo alguma pessoa, né? Acho que no meu caso era isso mesmo, tipo, tinha as sacolas do cliente ali que eu tava atendendo e daí ele tinha saído pra pegar mais algum produto ou pra trocar um produto, eu não lembro exatamente o que era, tá? Mas fato é que eu tinha uma ótima justificativa pro meu caixa estar fechado. A gente é orientado a colocar a plaquinha ali justamente para fazer com que os clientes eles evitem de ficar esperando um tempão no nosso caixa. Porque às vezes a gente não sabe, né, quanto tempo que vai demorar. O cara, ele saiu lá do caixa e aí eu só tava seguindo as regras, entendeu, cara? Aí não é comigo que você reclama. E daí eu não sei o que eram os outros dois, o que tinha acontecido neles, né? Mas certamente, cara, tenho quase certeza que eles também tinham boas justificativas pra isso. Eu acho que a de trás, se eu não me engano, era troca de operador, tipo, ela ia lá pro horário de almoço dela. E o da frente eu não me lembro o que era, enfim, né? Pode ser várias coisas, mano, mas fato é que tinha motivos. E a gente não vai abrir o caixa só porque você é a princesa encantada que acha que todos têm que se curvar a você e você é mais importante do que os outros. Porra, cara, beleza, você tá com pressa, mas isso não muda o fato de que se tá fechado é porque tem motivo pra tá fechado, eu sou desgraçada. E nem se eu quisesse eu ia conseguir abrir o meu caixa ali pra Vossa Majestade passar, né, as suas compras.
Só que tem uns idiota que eles olham pro caixa fechado e eles ficam com raiva. Como se, não, o operador ele botou ali porque ele tá de má vontade, ele tá matando tempo no trabalho. Ou, não, esse caixa ele tinha que estar aberto porque eu quero que ele esteja aberto. Que absurdo isso daqui, 3 caixas fechadas ao mesmo tempo. Sei lá, cara, pode ser tanta coisa. Caixa fechado pode ter dado problema no sistema, adivinha só. Sei lá, deu tela azul em um computador, o outro travou a impressora, vai saber, cara. Ou outra coisa que pode acontecer também, né, é o caixa travar porque tá exigindo a retirada de sangria, que pra quem não sabe, né, é o excesso de dinheiro que fica no caixa, tipo, passou de, sei lá, R$ 1.500, aí a gente é obrigado a travar o nosso caixa e chamar o fiscal pra ele retirar todo esse dinheiro. Até por questões de segurança, né? Porque se der merda com todo esse dinheiro na caixa, meu amigo, coisa boa provavelmente não ia acontecer, né? E daí essa gentinha aí fica olhando pra gente com cara de bunda, totalmente indignada, porque o nosso caixa tá fechado, porque eles não conseguem entender essa coisa óbvia de que se o caixa tá fechado, é porque tem um motivo pro caixa tá fechado, caralho. No meu caso, eu tava passando a compra de alguém. E a Vossa Majestade queria o quê? Que eu cancelasse a compra dessa outra pessoa pra eu passar a dela primeiro, porque ela é mais importante. Porque o rio, ele tem que se abrir no meio pra satisfazer o seu bel prazer, né? A sua vontade. Daí, tipo, essa cliente aí perguntou ali pro gerente que tava passando: Ô moço, por que tem 3 caixas fechadas aqui? E daí ele olhou pra mim. Aí eu falei, porra, eu tô atendendo aqui, eu tô atendendo uma cliente. Eu não lembro se eu apontei pra sacolas, enfim, né? Eu sei que eu tinha uma justificativa irrefutável, né, mano? Mas então, né, sobre isso daí de caixa fechado, caixa aberto, eu também tenho umas outras coisas pra falar sobre, mano. Teve uma vez aí que, assim, eu já tava, sabe, estourando meu ponto. Eu precisava sair daqui 5 minutinhos ou 8 minutinhos, eu ia ter que fechar meu caixa correndo. Porque no trabalho lá que eu fazia de caixa, nesse meu segundo emprego de caixa que eu tive, a gente tinha que contar, separar R$ 70 de fundo pra gente usar no dia seguinte, né? Daí a gente tinha que contar as moedinhas ali, pegar a nota baixa, etc, etc. Só que daí, tipo, bem na hora que eu ia colocar a droga da placa ali pra fechar o meu caixa, porque o meu fiscal, ele tem que me orientar, eu acho, né? Se eu não me engano era isso mesmo. O meu fiscal, ele sempre tinha que me orientar a poder botar a placa ali. Aí ele falou pra eu botar a placa, só que bem na hora que eu ia botar a placa, um cliente, ele tava entrando. Aí ele falou: pô, me atende aí, meu. Aí eu falei: não dá, já botei a placa aqui. Aí ele falou: pô, não dá pra me atender? Aí eu não dei uma resposta muito boa, né? Eu acho que eu falei: o fiscal me orientou aqui, não sei o que lá. Eu devia ter falado que eu tô atrasado, sei lá. Eu acho que a melhor resposta não veio na minha mente naquela hora. Mas eu já tava atrasado, cara. Eu já devia ter fechado o meu caixa já fazia, sei lá, uns 10 minutos. Então eu já ia ter que contar o meu fundo correndo. Então eu não podia te atender, caralho. Mas ok, eu podia ter explicado isso daí melhor pra ele. Eu acho que eu só falei que, não dá, cara, não dá. E daí ele saiu meio com raiva, eu acho, sabe? Meio achando que eu tava de má vontade. Sendo que, poxa, se eu saio depois do meu horário, eu perco o ônibus, daí eu chego mais tarde em casa. Então, não, eu não vou te atender. E inclusive, né, sobre isso daí de chegar mais tarde em casa, cara, teve uma vez, né, que eles me liberaram, sabe, em cima da hora, e daí faltava, tipo, 2, 3 minutinhos ali pra eu conseguir contar meu fundo, e daí eu não consegui. Só que, tipo, eu tinha um monte de moeda, assim, pra contar. E daí a minha fiscal, ela tinha chegado ali perto de mim e perguntou se eu já tinha contado, e daí eu falei: não vai dar tempo, eu não posso sair agora, porque senão eu vou perder meu ônibus. Aí ela perguntou: quanto tempo que o teu ônibus passa ali? Aí eu falei, tipo, 8 minutos ou 5 minutos. E daí ela falou: tá, vai. E daí ela que teve que contar meu fundo, né, a fiscal. E daí beleza, tá, eu sempre saía correndo, sabe? Quando eu fazia determinado horário lá, porque era bem corrido. Eu tinha que ir correndo pra parada porque passavam uns 4 minutinhos depois de eu estar lá na parada, daí já passava o ônibus. Às vezes ele passava um pouquinho antes e eu não queria perder meu ônibus, né? Deu o meu horário, vocês que não se organizaram direito pra falar pra eu fechar o meu negócio aqui. Então estou indo, né, mano? Só que daí passou alguns dias, né? E daí reocorreu essa situação aí. Mas no caso, dessa vez, tipo, faltavam uns 20 minutinhos, né, pra eu ir embora, e daí eu pedi pra ir no banheiro. Aí faltou 10 minutinhos. Daí a fiscal, depois quando eu voltei, ela falou pra eu botar a placa e contar meu fundo. E daí ficou um pouquinho corrido, mas eu consegui fechar. Só que, cara, ela tava visivelmente com raiva, sabe? Daquilo lá que tinha acontecido. Ela ficou, sabe, batendo assim: vamos, sabe? Tipo, ela tava mordida por ter que ficar contando meu fundo ali naquele dia anterior, pensando que talvez isso daí acontecesse de novo hoje. Aquela fiscal lá, mano, era uma baita cara de bunda, sabe? Tipo, ficava tratando as pessoas mal, reclamando de coisa idiota, tipo: você tem que pedir
pra beber água no bebedouro, entendeu, Gabriel? É, tem que pedir, né? Sendo que eu tava no caixa que tava literalmente do lado do bebedouro. E não tinha nenhum cliente passando, mas não, Gabriel, você tem que pedir pra beber água aqui, né? É o regulamento. Sendo que 100% das vezes que eu pedia, liberavam, né? Então, por que caralhos que eu tenho que pedir se eu tenho passe livre pra fazer isso daí, cara? Porra. A única explicação que eu consigo ver é uns idiota que falam que vão beber água e vão lá pra puta que pariu e somem do mapa, né? Aí os bons acabam pagando pelos maus. Ok, se a gente se esforça um pouquinho, a gente consegue entender o outro lado. Eu acho que até das pessoas que a gente não vai com a cara, das pessoas que a gente não concorda, né? Mas então, né, mano? Eu nunca saí depois do meu horário pra ter que ficar contando fundo por causa de irresponsabilidade dos fiscais que tinham que falar pra eu botar a droga da minha placa. Porque o líder lá da frente de caixa, ele disse, não, você não tem que ficar chamando os fiscais para virem fechar você. Você tem que esperar, né, eles falarem pra tu botar a placa pra você fechar o seu caixa. Aí, beleza, tá bom, o fiscal de caixa falou isso, tá falado. Vamos seguir o que o fiscal de caixa falou. Não deu tempo? Foda-se. A bomba é tua, cara, você que demorou para me fechar. Na próxima você me avise para eu fechar mais cedo, caramba. Eu não vou perder meu ônibus pra consertar a cagada que tu fez aqui. E daí, às vezes, né, o fiscal, ele, tipo, me cobrava, né, tipo... Faltava, tipo, 1 minutinho, assim, pra eu ir pra casa, né? E ele não me chamava pra fechar meu fundo. Aí eu só botei a placa, saí do meu caixa e ia lá bater meu ponto, né? Aí eu não sei se ele fez isso daí de propósito, mas... Foi só nessa hora que daí ele me chamou. Ele foi ali no meu caixa e falou... Ô, Gabriel, fechar o caixa? Aí eu apontei aqui, ó, pro meu relógio, né? Deu horário, cara. Acabou o horário, aí o líder da frente de caixa tava ali, daí eu falei, então, o Rafael falou que eu posso só sair se eu não tiver tempo pra fechar meu caixa, né? Não me derem tempo pra eu fechar meu caixa. Aí o líder que tava ali, ele falou, deu teu horário, pode ir. E daí o fiscal, ele teve que só abaixar a cabeça, mano, até porque foi irresponsabilidade dele, né? Não me fechar na hora certa. E eu não vou ficar pagando pelo erro dos outros também. Tudo tem limite, né, cara? Não vamos ser tão trouxas assim. Mas então, o que mais? Também teve uma velha lá que veio reclamar, sabe? Ela perguntou, vai abrir o caixa aqui? Quando eu tava com a plaquinha ali, aí eu falei, vai, depois vai abrir, vai demorar um pouquinho aqui. E daí ela falou algo tipo, amanhã, vai abrir amanhã ou vai abrir hoje? E isso me deixou com raiva, cara. Eu não lembro exatamente como que foi esse momento, mas tipo, ela chegou, sabe, de um jeito desagradável, perguntando, vai abrir hoje? Vai abrir amanhã isso daqui? É hoje ou amanhã, né? E assim, você ficar soltando essas frasezinhas idiotas aí só pra tornar o dia do trabalhador mais miserável, não vai agilizar o processo, sabe? A minha placa de fechado vai continuar ali até que a pendência seja resolvida pra eu continuar a operar. Ou pra que, sei lá, a troca de operador ocorra. Teve um dia, inclusive, que rolou tipo uma sequência de operadores fechando o caixa, todos ao mesmo tempo, sabe? Mas isso daí foi por porquice, né, da administração lá, que colocou pra todo mundo almoçar na mesma hora, porque eu acho que tinha algum evento lá, era uma promoção, sei lá. Acho que era Black Friday, né? E daí tinha muita gente que ia almoçar no mesmo horário. E daí, ok, os clientes eles ficaram putos. E com razão, né? Porque, what the fuck, cara, 3 caixas fechadas ao mesmo tempo, beleza, mas o mercado inteiro, ou quase o mercado inteiro fechando ao mesmo tempo? Que porra é essa, né? Mas a gente explicou pra eles, vai rolar uma troca de operador aqui e a gente vai pro nosso horário de almoço, né? Sei lá, cara, o que eu sei é que eu não vou deixar de almoçar por causa dessas birrinhas aí de cliente, por causa de sujeira da administração. Vocês fizeram os negócios errados, deu o meu horário aqui de almoço. Eu posso até atrasar, beleza? Eu posso atrasar meu almoço e almoçar 1 hora mais tarde. Eu não tenho problemas com isso, tá bom? Mas fato é que tem 1 hora que o refeitório fecha, né? E se eu não me engano, quando isso daí aconteceu, eu era um dos últimos que ia conseguir almoçar, então... Foda-se, cara. Eu vou almoçar, vou bater meu ponto e... Vocês que se explodam aí, tá ligado? Eu não vou deixar de almoçar por causa do erro dos outros, né? Mas eu admito que eu gostava um pouquinho, mano, de ver o circo pegando fogo sem ser por minha causa e também sem eles poder fazer nada a respeito, sabe? Porque eu estava com a razão, vai ficar fechado e é isso aí. Se tu não gostou disso, engole o choro. Se tu veio com pressa pro mercado, o problema é teu, né? Por você não se organizar direito, e responsabilidade tua, né? De ter que ficar fazendo as coisas correndo em vez de vir um pouquinho mais cedo pra fazer as coisas com mais calma. E não adianta ficar esperneando aí, reclamando, falando que é um absurdo, etc, etc, porque o meu caixa vai continuar fechado até rolar a troca de operador.
Eu gostava, sabe, de ver o circo pegando fogo quando eu estava com a razão. E essa razão não poderia, sabe, ser distorcida, invertida, como se o cliente, na verdade, tivesse na razão. E daí dessem poder para o cliente para conseguir, né, fazer com que a gente se foda para satisfazer a necessidade do cliente. Eu sabia naquela hora que eu não era o culpado pelas merdas que estavam rolando e eu não ia ser responsabilizado pelas mesmas. Então, que pena, né, que você tá ficando atrasado aí, tá esperando bastante aí pra rolar as trocas aqui de operadores, mas eu admito que eu me diverti um pouquinho, mano. É um prazer meio tóxico do ser humano, né, ver os outros se ferrando. Mas também não é tão gratuito assim, né, esse prazer, porque meio que os clientes, eles estavam tentando ferrar a gente, né, tipo, tentando forçar a gente a trabalhar, perder nosso almoço aí. Então vocês que se fodam, caralho, vão se ferrar. A gente não vai perder nosso almoço por causa dessa picuinha aí. Então, ok, eu tenho uma justificativa aí pra sentir um certo prazer, né, na indignação dessas pessoinhas mais desagradáveis que estavam tentando forçar a gente a continuar em nossos postos após o nosso horário. Ah, acho que pra finalizar aqui, né, também teve uma outra vez, cara, que, assim, né, tem um negócio chamado troco solidário, sabe, pra facilitar o troco nos caixas, né, tipo, o cara, ele te deu em dinheiro e daí deu, digamos, 4,18 que eu tenho que dar de troco pra ele. E aí ele oferece a possibilidade, né, de perguntar pro cliente se ele gostaria de doar 8 centavos pra alguma instituição de caridade, tipo de câncer, né, tratamento de câncer infantil, alguma coisa assim. E geralmente eu não perguntava e também não reclamavam, mas tinha alguns clientes que, cara, eles ficavam mordidos com isso, tipo, teve uma vez que tinha dado alguma coisa tipo 4,18 mesmo de troco, e daí eu dei 4,10 pra ele, né? E daí ele reclamou, tipo, ué, não, faz a conta aqui, ó. Você me deu 4,10, né? Mas fazendo a conta, na verdade, dá 4,18. O cara brigando por 8 centavos, mano. 8 centavos. E daí eu nem expliquei nada. Eu falei, ah, não, tá bom, tá tudo tranquilo. Só aguardar um pouquinho que o fiscal ele vai abrir aqui e daí eu dou o troco pro senhor. Daí o fiscal ele abriu a minha gaveta e daí em vez de eu dar mais 10 centavos de troco pra ele, eu dei 25. E daí já fechei a gaveta. Aí eu entreguei pra ele esses 25 centavos. E daí ele reclamou de novo, falando, ah, não precisa ser 25, era só 10 centavos mesmo, né? Agora tu tá me dando a mais. E daí eu menti, eu tinha nota de moeda de 10 centavos, né? Ali, mas eu falei, não, é só essa daqui que eu tenho, eu só tenho de 25, tá? Só pra empurrar ele logo, tipo, ah, sai daqui, caralho. Porra, eu já tô te dando a mais, agora tu vai reclamar que eu te dei a mais. Ô, mano, vai te ferrar, pelo amor de Deus. Eu só falei, não tem problema. Seja feliz, vai viver tua vida feliz da vida aí com teus 25 centavos que eu não tinha te dado antes. Que na verdade era só 8. Sei lá, cara, mesmo se eu tivesse percebido isso, eu acho que eu nunca ia falar que, meu Deus, ó, faltou 8 centavos aqui no meu troco. Eu ia ficar com vergonha disso, né, mano? Mas eu nem expliquei nada de troco solidário, né, nem nada. Porque geralmente eu não explicava, ou eu só apertava que não quero troco solidário, ou eu só apertava que sim e foda-se, sabe? Porque era um valor tão ínfimo, tipo 2 centavos, né? Mas às vezes, né, acontecia isso daí, de eu me enganar também, né? E daí eu colocar sempre o troco solidário, sendo que era melhor eu ter colocado não, né? Pra facilitar o troco, porque não era um sistema tão bom assim, sabe? Pra facilitar o troco. Às vezes ele dificultava o troco. Mas tá bom, né, mano? Se esses 8 centavos vão fazer diferença na tua vida, se é um negócio tão importante assim a ponto de você corrigir o caixa, ok, você tá no seu direito. Tecnicamente você tá certo, né? No sentido de, bom, isso daqui é o seu valor devido. Você pode, com toda certeza, cobrar o caixa, né, pelos 10 centavos. Você pode cobrar, inclusive, 1 centavo. Eu não tenho 1 centavo pra te dar, mas daí eu vou te dar 5. É seu, cara. Você pode cobrar isso e eu tenho que te dar isso. Mas, sinceramente, não te dá uma vergonha nisso? Tipo, caramba, é um negócio tão pequenininho assim e você realmente vai dar tanta importância pra isso, cara? Você vai bater o pé e você vai se incomodar? Simplesmente sequer vale o pagamento, sabe? É um valor tão ínfimo que se estressar por conta disso simplesmente não vale a pena, né, mano? Mas então, também teve uma outra senhora lá que reclamou disso também. Eu acho que no caso dela tinha dado algo como, sei lá, 4,16. Números fictícios, né? Porque eu não me lembro. Mas eu acho que era isso, tipo 4,16. Aí eu apertei ali, trocou solidário sim, e daí foi pra 4,10. Aí eu entreguei 4,10 pra ela e ela reclamou, tipo, tá, não, mas ali deu 4,16. Por que tu me deu 4,10?
E daí eu expliquei, né, que esses 6 centavos, né, eles vão pra caridade pra facilitar o troco, sabe? Porque não existe uma moeda de 6 centavos pra gente te dar. E daí ela foi começar a querer argumentar comigo, tipo, tá, mas você tinha que avisar o cliente disso daí, né? Aí eu falei, não tem problema, eu vou chamar o fiscal aqui e daí ele vai te entregar os seus 10 centavos, tá? Não criamos caso por conta disso. A senhora tem razão, a cliente tem sempre razão. Eu não vou ficar argumentando com ela por conta disso, cara. Se esses 6 centavos que iam pra caridade, você não quer doar 6 centavos pra cura do câncer, tudo bem. Ou pro tratamento do câncer, né? Não existe cura ainda hoje em dia. Ok, você não é obrigada. Vamos pegar aqui e toma aí os seus 10 centavos. Certamente, né? Esses 6 centavos eles vão fazer muita mais diferença na sua vida do que para crianças que têm câncer e precisam de tratamento, né? E não é também como se fosse um valor muito grande, cara. Poxa, 6 centavinhos. Não, eu vou criar um caso por causa disso porque eu não quero doar 6 centavos pro tratamento do câncer. Não. Eu sou Sovina nesse nível, tá ligado? Como um outro cliente uma vez disse, aqui ó, troco solidário me comendo, né? Comendo aqui o troco solidário. Comendo meu troco, sabe? Foi de 4,13 pra 4,10. Ó, o troco solidário comendo meu troco. Porra, como que pode existir gente tão mesquinha e egoísta assim, cara? Pelo amor de Deus. Eu jamais ia reclamar por causa de 3, 5, 8 centavos que foram doados pra caridade mesmo o atendente ele não tendo perguntado pra mim se eu queria. Tipo, porra, pelo amor de Deus, mano. Tu não se sente mal por conta disso? Não, mas é porque o atendente ele tinha que ter me perguntado, né? É o dever dele perguntar se eu queria doar. Ai, cara, sério, se tu vai me fazer perguntar isso daí 50 vezes no dia, gostaria de doar 3 centavos pra caridade? Gostaria de doar 6 centavos pra caridade? Eu só pulo isso daí, é mais vantagem pra mim eu só ignorar isso daí e apertar pra doar automático ou apertar pra não doar automático, dependendo do caso, né? Dependendo se vai facilitar meu troco ou não. E daí, tipo, uma vez a cada 100, 200, ou sei lá, uma cada vez a cada 400 clientes, ou mais até, vai saber. Aí tem um que reclama dos 3 centavos que ele não recebeu, ou que não recebeu os 8 centavos que era pra ele ter recebido. Ok, aí nesse caso eu abro a minha gavetinha ali de novo e daí eu entrego esses 8 centavos. Vou pegar uma moeda de 10 centavos também e vou cortar, sabe? Só vou te entregar 8 décimos dela, tá? Você quer ser mesquinho? Vamos ser mesquinho aqui também, ô seu desgraçado. Mas brincadeiras à parte, é muito mais vantagem pra mim só fazer isso daí do que ficar perguntando o tempo todo. Gostaria de doar pra caridade? Gostaria de doar pra caridade? Gostaria de doar pra caridade? Porque é muito menos esforço, né, mano? Eu abrir a gaveta uma vez a cada 400, 500 clientes do que eu ficar perguntando isso daí toda vez que me pagam em dinheiro. Ou quase toda vez, né? Muitas vezes que me pagam em dinheiro. Então, eu reafirmo, cara. Esse pessoalzinho aí que fica reclamando que eu não tô avisando do troco solidário não sabe como que funciona o trabalho de caixa, sabe? Vocês estão tentando ensinar a realizar um processo que eu sei como que é melhor realizado. Vocês não acham que é um pouquinho de arrogância vocês tentarem me ensinar a fazer um trabalho que vocês não foram treinados pra fazer e que eu faço há quase um ano? Embora que eu sou eu, né, mano? Não é todo mundo que chega nas mesmas conclusões que eu. As pessoas, elas pensam de jeito diferente. Tem gente que é mais burrinha. Então eu entendo até, às vezes, as pessoas tentarem corrigir os trabalhadores, porque eu sou eu e eu cheguei nessa conclusão aqui que é mais eficiente, mas outro caixa pode não ter chegado, né? E simplesmente existem trabalhadores idiotas, cara. E inclusive eu também, às vezes, eu faço merda, tá bom? Mas geralmente não é o caso, sabe? Geralmente é só cliente tentando me dizer como que seria melhor feito o trabalho, né? Como que seria mais bem feito o trabalho, sendo que eu sei que dessa forma o processo é mais eficiente. Ou até pessoas mais de cima, né? Pessoas que mandam no nosso trabalho. Eu acabei gravando um vídeo, inclusive, né? Dando 20 sugestões lá que provavelmente não acataram nenhuma delas. 20 sugestões pra melhoria do sistema, pra melhoria de como que funciona, né? A loja e tudo mais. Mas, né? Não sei o quanto que valeu a pena isso daí, né, cara? No final das contas, sabe o que aconteceu? Não rolou nenhum acordo, sabe, pra minha demissão. Eu saí lá do mercado, apesar, né, de eu ter me esforçado pra caramba, né, ter tentado de fato fazer um trabalho acima da média, ser um dos caixas mais rápidos lá do mercado, tentado, né, fazer mais do que eu era pago pra fazer, mesmo sem receber nada mais por isso, né, em partes com a esperança de eu ter algum reconhecimento por conta disso. Apesar dessas coisinhas aí, né, apesar de eu ter feito mais do que o mínimo conscientemente, em vez de ser só mais um preguiçoso parasita,
E apesar de eu ter feito esse vídeo aí dando 20 sugestões, mostrando que de fato eu tava me importando, né, com como que as coisas estavam indo lá e tudo mais, adivinha o que aconteceu quando eu saí de lá? Eles descontaram aquele um salário por eu não ter dado o aviso prévio, então saiu, poxa, mais de R$ 2.000 da minha rescisão e daí eu recebi só uma mixaria de tipo uns 200 pila depois que eu saí lá daquele mercado. Apesar de tudo que eu fiz, quando eu saí da empresa, foda-se, cara, pau no seu cu. Enfia todo o seu esforço, enfia toda a sua tentativa, né, de superar a mediocridade dentro do seu cu. E também enfia todas as sugestões que você deu de melhorias dentro do seu cu. E agora passa pra cá esses mais de R$ 2.000 porque você não deu o aviso prévio pra gente. E inclusive, né, você ficou o quê? 8 meses trabalhando nesse segundo mercado aqui que você trabalhou? 8 ou 9 meses, não sei. E você nunca tinha quebrado um caixa, né, na sua vida, cara. Você nunca deixou dinheiro faltando, mas teve uma vez que faltou, se eu não me engano, acho que R$ 13 do seu caixa, né? Então, pois é, né, a gente vai descontar esses R$ 13 do seu pagamento. Então, novamente, né? Parabéns pelo seu esforço. Na verdade, sequer parabéns, cara, porque sequer reconheceram o meu esforço, sequer reconheceram, né, as minhas habilidades que eram acima da média lá em determinados aspectos. E também, né, o fato de que eu nunca faltava, sendo que um cara lá que faltava pra caramba, sabe, muito mesmo. E mesmo assim ele foi promovido, porque o chefe adorava ele, né, o líder da frente de caixa. Nossa, lindo, cara. Nossa, ele... Esse é o meu garoto, né? Aí ele foi promovido, aí... Se é o Gabriel, né, se esforçando lá, né, tentando ser rápido, eficiente e não faltando nunca, pô, o Gabriel ele é muito fechado, cara, ele fica olhando pra gente meio sério, ele não tenta trocar uma ideia, não puxa nosso saco, não fica sorrindo, fazendo piadinha, ele é bem na dele, né, ele não fez tanta amizade com a gente e também a mulher lá do RH, ela não vai com a cara dele, pois é. Acho que sequer, né, perceberam o meu esforço nessas coisinhas aí, cara. E isso demonstra algo que um colega meu do trabalho, né, desse meu outro trabalho, disse. A administração é fraca. Pessoas que, entre aspas, não mereciam estavam recebendo promoções porque eram amiguinhas do chefe. Sendo que, poxa, esse meu colega aí, ele era legal, mano. Ele era um cara legal. A gente conversava, brincava, jogava junto e tal. E, tipo, ele era embalador e ele demorou, né, um bom tempo até ele conseguir virar caixa. E ele, cara, ele sabia uns códigos que sequer eu sabia. Mano, ele que me falava, tipo, qual que é o código da carne moída? Quem que sabe o código da carne moída, porra? Isso daí sequer é o nosso setor. Ele soltava uns códigos meio obscuros às vezes, que quase ninguém sabia lá, sabe? Ele sabia todos os códigos de tudo, mas mesmo assim ele demorou pra conseguir a promoção dele. Sendo que esse outro carinha ali, ele foi promovido... Mesmo sendo abaixo da média até, né, no sentido de, poxa, ele demorava pra caramba no banheiro, ficava fazendo cera, né, enrolando pra não trabalhar, e faltava pra caramba também. Então, né, cara, cadê a meritocracia nisso daí, né? É meio triste, né, mano, é meio triste se você parar pra pensar nisso. Como eu acho que eu já disse, vale mais a pena você ser um funcionário meio medíocre, mas ficar dando sorrisinho, sendo carismático e fazendo amizade com o pessoal lá de cima, do que você de fato focar em fazer um bom trabalho. Infelizmente, geralmente é assim, né? Mas eu acho que eu era muito inocente naquela época pra perceber isso daí com clareza. Bom, eu acho que esse vídeo aqui ele já ficou bem longo, né, mano? Se vocês gostarem, dependendo de como for o feedback de vocês, eu posso lançar uma parte 2, porque eu acho que ainda tem mais coisas pra eu falar sobre as minhas experiências em mercado, histórias, né, situações. Depende, mano, se vocês acharem interessante, se vocês gostarem, eu falo mais sobre isso daí, tá? Depende de como que vocês vão receber este conteúdo aqui. Bom, dúvidas, sugestões, comentários aí embaixo. Obrigado por me assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.